Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatais, São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José. Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje, nessa festa da Natividade de Nossa Senhora, nós vamos meditar o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 1, nos seus versículos de 1 a 16 e de 18 a 23. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaaque, Isaaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúda, Abiúda gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúda, Eliúda gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Ao celebrarmos a Natividade da Virgem Maria, ou seja, o seu nascimento, nós contemplamos em Maria aquilo que Eva deveria ter sido. Deus pensou em Eva, pensou em Adão e Eva, para que Eva fosse aquela que caminhasse à frente de Adão e fosse para ele o auxílio, o socorro, o exer de Deus, o socorro de Deus para o homem. Que ela fosse aquela que se colocaria ao mesmo tempo na frente, caminharia na frente como luz para Adão, e ao mesmo tempo aquela que se colocaria contra Adão, oposto a ele, face a ele, quando ele tomasse alguma decisão de sair da vontade de Deus. Mas, infelizmente, ela acabou saindo do querer de Deus e deixou de ser aquilo que ela deveria ser, o socorro de Deus para Adão, de provocar Adão sair de si. É a única, nós vemos na Bíblia, a palavra de Deus vai dizer no livro do Gênesis: não é bom que o homem esteja só. Então Deus pensou em Eva como aquela que iria provocar Adão a sair de si
e fazer da sua vida um dom para ela, um dom de amor. Ela seria aquela que seria responsável em fazer com que Adão saísse do eu para o tu, e o eu e o tu junto formariam o nós. E é isso que é próprio do amor, um amor em movimento, um amor que sai de si para o outro. É isso, Deus pensou em Eva para que ela fosse então esse socorro de Deus que provocaria o homem a sair de si e viver, fazer da sua vida um dom para o outro e viver o amor e não viver para si, e vivendo para si viver um inferno interior. Mas Eva deixou de viver a sua essência, deixou de viver a sua vocação, então o próprio Deus cria uma nova mulher. Deus cria, pensa e cria em Maria. Por isso que Maria nasce sem pecado, por isso que Maria é aquilo que Eva deixou de ser, por isso que Maria é concebida sem pecado original. É a mulher que na sua vida toda a salvação de Jesus foi antecipada nela. Tudo que Jesus fez pela humanidade na cruz, nos redimiu, tudo isso aconteceu de forma antecipada, em vista de Jesus Cristo, em vista da salvação dos homens, tudo isso aconteceu na Virgem Maria. Então, celebrar a sua natividade é celebrar a mulher inteira para Deus. E por ser inteira para Deus, ela se torna para mim, se torna para você, se torna para o mundo, se torna para a humanidade e para a igreja o auxílio de Deus, o socorro de Deus, aquela que é a luz da nossa casa, aquela que caminha à nossa frente, aquela que se coloca, se levanta contra nós, no bom sentido, quando nós tomamos decisões de sair do caminho, de sair da vontade de Deus, ela se torna uma muralha diante de nós para nos impedir de sairmos da felicidade que é viver na vontade de Deus, debaixo do querer de Deus em obediência. Por isso que ela é a mulher obediente. Quando nós vemos, quando Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor, com isso, ela cura a escravidão de Eva, quando Eva se tornou escrava da serpente, porque a partir de então, como diz São Pedro na sua carta, nós nos tornamos escravos daquilo que nos domina. Eva foi dominada pela serpente e se tornou escrava da serpente. Quando Maria diz, eis aqui a escrava do Senhor, ela se torna escrava obediente a Deus e se torna escrava daquele que a domina, que é o próprio Deus no seu querer, na sua vontade, e assume então a sua essência de mulher inteira, de Deus, cheia da vontade de Deus, uma mulher dilatada, porque Deus a preencheu com a sua graça. Então, quando nós lemos um evangelho desse, por exemplo, que vai dizer, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então Deus a escolheu para que ela pudesse ser aquela que traria ao mundo Jesus como Salvador, Jesus que salvaria o homem de todos os seus pecados. E quando nós lemos nesse evangelho, um evangelho cheio de nomes, um evangelho cheio de genealogia, nós estamos vendo que Jesus não veio para salvar somente aqueles que estariam depois dele. Jesus veio para salvar aqueles que nasceram antes dele, quando eu digo nascer antes dele, como homem, porque ele é Deus desde toda a eternidade. Ele estava com Deus, tudo foi criado a partir dele e por ele. Então, como homem, ele veio para salvar, quando assumiu a nossa humanidade, veio para salvar todos que nasceram antes dele, todos que nasceram no período em que ele nasceu e todos que nasceriam depois. Então, quando nós olhamos essa genealogia que nós vemos aqui, a árvore genealógica de Jesus como homem que assumiu a nossa humanidade, nós vemos raízes de pessoas cheias de pecados. Nós vemos homens e mulheres cheios de pecados. E por que o evangelista traz tantos nomes? Sim, para dizer que Jesus não caiu de paraquedas, que ele assumiu realmente a nossa humanidade. Nós vemos aí 14 gerações, 3 vezes 14 gerações, e é interessante porque se nós pegarmos as consoantes do nome de Davi em hebraico, nós vamos ver 3 consoantes, então 3 vezes 14 gerações, então 3 consoantes, e ao mesmo tempo, se nós somarmos os valores numéricos de cada consoante no hebraico,
nós temos o número 14. Então, ou seja, 14 gerações corresponde ao número da soma das consoantes do nome de Davi, para dizer que realmente Jesus nasceu da descendência de Davi e ele será mais do que Davi, ele será o rei do céu e da terra. Só que nessa árvore genealógica de Jesus, nós vemos pessoas que foram alcançadas pela sua salvação. Então nós vemos Tamar, que fingiu-se de prostituta e ficou grávida do seu próprio sogro, que foi Judá. Nós vemos Raabe, que era uma prostituta em Jericó. Nós vemos Ruth, que era uma moabita, que era uma estrangeira. Nós vemos a mulher de Urias, que traiu Urias com Davi. Então nós vemos algumas mulheres aí, por aí nós já vimos 4 mulheres que não tiveram uma vida tão brilhante. E por que elas se encontram nessa genealogia? Para dizer que a salvação dada por Jesus, a partir do sim da Virgem Maria, a partir do seu nascimento sem pecado original, preparada por Deus, para eternizar nesse mundo o seu sim através de Jesus Cristo, através da salvação de Jesus em nós, o sim dessa mulher e a salvação de Jesus, que proporcionou Jesus vir e nascer e nos salvar, a salvação de Jesus alcança todos os homens de todos os tempos, de todas as épocas e vai curando. O sangue de Jesus chega a todas as feridas pecaminosas da sua própria genealogia. E se o sangue de Jesus alcançou Tamar, Raabe, Ruth, Betsabeia, quer dizer que o sangue de Jesus também pode alcançar as nossas vidas, que ele pode sanar todas as nossas raízes, com maldições, com feridas, com pecado, toda a nossa árvore genealógica, o sangue de Jesus pode alcançar e levar até os nossos antepassados a sua salvação, porque ele veio para salvar os homens do passado, do presente e os homens do futuro. A sua salvação é universal para todos os homens. E quando nós celebramos a Virgem Maria, o seu nascimento, nós celebramos a mulher que assumiu a sua vocação e, por assumir a sua vocação, proporcionou que o mundo fosse salvo através do seu Filho Jesus Cristo. Quando ela se disponibilizou a Deus, abaixou a sua cabeça e o seu coração diante da vontade de Deus, ela proporcionou que todos esses nomes fossem alcançados pela salvação de Jesus. Ela proporcionou que eu e você e aqueles que hão de nascer também sejam alcançados pela salvação de Jesus. Por isso que a Virgem Maria hoje interceda por mim e por você, para que todos nós abracemos a salvação de Jesus e sejamos alcançados por ela. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com Padre Eduardo José. Oferecimento de dogma, artigos religiosos, tudo para sua devoção, com entrega grátis para toda Batatais. Obrigado por ter estado conosco neste momento especial, esperamos que tenha gostado. Gostaríamos de lhe convidar a continuar acompanhando toda a nossa programação diária e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Isso nos ajuda demais a crescer e levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Fique ligado, siga nossa página oficial no Facebook, nosso perfil oficial no Instagram e nosso canal oficial no YouTube. Ajude esta obra de evangelização, enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento. Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus. Rede Santa Rita de Comunicação, essa toca o coração. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada.